Nesse vídeo eu vou falar sobre uma recente entrevista do Renato e o que ela revela e também sobre a próxima janela de transferências do Grêmio. Começando mais um conteúdo com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio, na parceira do Grêmio. O link tá na descrição deste vídeo. Deixa eu me ajeitar aqui um pouco. Inclusive dizendo que voltei a estaca zero no quesito microfone. Eu comprei um de lapela, vocês devem ter visto aí, mas algumas pessoas começaram a reclamar que estava ruim o áudio, estava pior do que antes, que o som não era legal. Eu já entendi que depende muito como a pessoa está assistindo, se é pela televisão, com fone de ouvido, sem fone de ouvido. E de fato, em alguns dispositivos ficava um som estranho, meio de... Enfim, parecia um som meio de lata, parecia uma lata, sabe? Mecanizado, assim, não sei explicar. Vou atrás de uma nova solução, melhor, mais definitiva e compatível aqui com os equipamentos que eu tenho. Então, por hora, voltamos aqui a uma captação simples e um áudio meia boca. Por falar em meia boca, falemos da janela do Grêmio de transferências, da atual e até mesmo da próxima. Na real, principalmente da próxima. A partir de uma entrevista que o Renato deu para o Jeremias Werneck, acho que ele está no SBT de novo, Enfim, eu vi no YouTube do próprio Jeremias, na íntegra, fica ali a dica, uma meia horinha de papo. Nada de muito novo no front ali, A gente sabia de muita coisa, o Renato sempre naquela linha das respostas dele de sempre. Mas em dado momento, o Jeremias faz uma boa pergunta, talvez a melhor da entrevista, da coletiva, que foi a seguinte: cara, se vocês já sabiam há tempos que o Soares ia sair, que teria toda essa questão, por que demoraram tanto para se mexer nesse sentido do ataque? Não foi bem essa a pergunta, tá? Mas foi algo nessa linha. Especialmente sabendo que o Diego Costa já estava disponível desde dezembro e o próprio... Quem foi o outro que ele citou? O Diego Costa estava disponível desde setembro, o Pavon... Não, ele cita alguns casos assim de jogadores que o Grêmio poderia ter se mexido antes para ir atrás. Talvez só o Diego Costa, agora pensando bem, me deu um branco assim nesse trecho, Por que vocês não fizeram esses movimentos antes, se vocês já eram sabedores das necessidades e das questões do Grêmio? O Renato fala três coisas respondendo a essa pergunta que são que deixam bem claro como a direção do Grêmio bateu cabeça em 2024. Como a direção do Grêmio foi mal neste começo de ano, sobretudo no quesito contratações, janela e tudo mais. E eu já falei bastante aqui, foi mal na forma de se comunicar, na forma de atuar, na forma de diagnosticar. Eles erraram em quase tudo na minha avaliação. E é bom até abrir um parênteses aqui antes de seguir na minha análise, que algumas pessoas me perguntam: te arrependeu de apoiar o Guerra, de votar, de não sei o quê? Não, eu ainda confio nessa gestão, essa é a resposta, As pessoas também perguntam se eu ainda confio, se eu já estou arrependido ou coisas afins. Não estou arrependido, ainda confio sim. Eu acho que o 2023 dessa gestão deu algum crédito. O 2024 começa pavoroso, mas é uma amostragem menor. E eu tenho uma esperança de que eles consigam dar a volta por cima, ainda conseguir fechar um 2024 bom e, sobretudo, já mirando em 2025 também, que possa ser um grande ano pra gente. Mas eu tenho motivos para ainda crer, tá? Só que a gente olhando as respostas do Renato, a resposta do Renato para essas questões, fica evidente que a gestão, o futebol do Grêmio foi muito, muito mal neste começo de 24, independentemente do fato de o Renato ter falado a verdade ou ter mentido. Esse foi o ponto que me saltou aos olhos. O Renato respondeu,
a pergunta do Jeremias em relação à demora e tudo mais, né? Já sabedores da situação e tudo mais. Por que demoraram tanto? Por que o... Cara, eu tô achando que eu tô esquecendo de outro nome, mas ele fala do Diego Costa, que obviamente estava livre desde dezembro. E teve mais algum nome, talvez. Ele fala do Pavon, mas o Pavon é outro caso. Enfim, a resposta do Renato foi nesse sentido assim, ó. Ele diz 3 coisas. Uma, a gente achava que o Suárez tinha chance de ficar ainda, por isso, no começo de 24, ainda, a gente começou o ano, tipo assim, num compasso de espera, pesquisando, tentando entender isso e blá 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 blá. Resposta 2. A gente ouviu ou leu uma entrevista do Diego Costa afirmando que ele não teria interesse em seguir no Brasil. Por isso, no primeiro momento, descartamos o atleta. Resposta 3. Tudo isso para justificar a demora, tá? Resposta 3. O Pavon era um jogador que tinha contrato ainda longo com o Atlético Mineiro e só na reta final da janela ali, né, a gente descobriu que ele estava, ou ele se mostrou, né, disposto a sair do Atlético e trocar de clube. E aí a coisa mudou de figura de fato. Cara, minha sensação, tá? Minha sensação. O Renato mentiu nessa resposta, e nem é uma mentira que eu condeno. Não é uma mentira que eu condeno. Eu não acho que a gente tem que falar a verdade, sempre doa a quem doer, né? Se alguém te pergunta, eu tô bonito com essa roupa, às vezes tu pode dizer que tá, né? Ou sua esposa pergunta, eu tô bonita assim, cara, não vejo problema em dizer que tá, sabe? E sobretudo nessas questõezinhas do clube de futebol, assim, que não são, né, não ferem uma ética, uma prestação de contas, cara, sabe? Dizer que a história foi, tu ligou com o celular Apple, com iPhone ou com Samsung, não muda muito, sabe? Tipo, se for para adorar uma pílula, para enfeitar uma narrativa, eu nem acho problema. Principalmente porque essas mentiras do Renato estariam, se ele mentiu mesmo, estariam atreladas a uma lealdade para com a direção do Grêmio. Uma lealdade para com o departamento de futebol do Grêmio. Né? Ele teria mentido, e assim como ele às vezes faz para blindar o grupo, neste caso, para blindar os seus superiores, digamos assim, os dirigentes. Né? Então, eu acho que ele mentiu, e essa mentira denota aí uma incompetência, né? uma atrapalhação, um início de temporada, um início de janela bem problemático por parte do Grêmio. Mas e se ele falou a verdade? Aí é pior ainda. Aí é pior ainda. Vamos lá, por que eu acho que ele mentiu? Primeiro, a gente achava que o Suárez poderia ficar. Cara, ninguém achava isso. Ninguém achava isso. O Suárez brigou lá dentro para rescindir um contrato, mobilizou 392 advogados para rescindir, para refazer o contrato, tirando o ano de 2024, remodelando contratos publicitários que ele tinha, vigentes e futuros e não sei o quê. A família dele já estava toda com a vida sendo montada em Miami. Não tinha a mínima chance, cara. Então, assim, isso aí o Renato claramente jogou, porque foi uma notícia que pipocou no início do ano, né? E acho até que pipocou de forma maldosa. Não sei se por parte da imprensa e ou de opositores do Guerra, não sei. Eu não sei de quem veio, da onde veio, juro que eu não sei mesmo. Mas pode ter surgido de forma maldosa. Talvez, se aproveitando disso, o Renato jogou um negócio no ar, cara, que quem tem as mínimas informações ali internas não fecha, não bate A com B, não fecha, não encaixa as pecinhas do Lego, sabe? Então, assim, acho que o Renato mentiu, pegou essa questão do Suárez aí, que sempre foi muito nebulosa em vários aspectos, e jogou na roda para, não, a gente demorou para ir atrás do centroavante porque o Suárez talvez ficasse, né? Isso passa um pano, dá uma aliviada para a direção, se a gente acreditasse. Porém não. Primeiro, eu acho que o Renato mentiu, tá? Não tem isso, eles sabem desde o meio do ano passado que o Suárez ia sair. Mas se fosse verdade, cara, seria também bizarro, seria pior ainda. Os caras estão lá conjecturando que talvez tenha uma chance de convencer o Suárez e aí por isso tu não vai olhar o mercado. Cara, contrata, sabe? Contrata o Alário.
esse que o Inter contratou, vamos para dar um exemplo, nem sei se seria bom negócio ou mal, nem sei exatamente dos valores e tal, mas contrata o Alário. Ah, se o Suárez ficou, ótimo, temos um bom reserva pro Suárez, sabe? Não justifica, cara. Até porque, mesmo que fosse verdade essa possibilidade, ainda assim ela era só uma possibilidade. Então eles tinham que trabalhar com o plano B, inclusive sabedores de que ele poderia ser o plano A, né? Porque não fecha, essa história não fecha por nenhum ângulo que a gente analise. Aí a segunda coisa que o Renato fala, ele diz que o Diego Costa andou declarando, e eles leram ou ouviram que ele não estava afim de jogar, de seguir no Brasil, que o negócio dele era a Europa, talvez a própria Espanha lá, né, onde ele tem uma ligação muito forte. Cara, aí essa parte é assustadora. É assustadora. E é óbvio que é mentira, cara. É óbvio que... E essa mentira do Renato, além de blindar a direção, obviamente também protege o atleta. Porque qual é a verdade? A verdade, cara, é que a gente bateu tanta cabeça, a gente foi tão lento, a gente foi tão fracassado nas tentativas de centroavante, que aos 45 do segundo tempo a gente viu o Diego Costa dando sopa ali e a gente foi nele. Só que se ele fala essa verdade, né, além de todo o fracasso exposto ali do departamento de futebol, principalmente depõe contra o atleta, né? Então era quem sobrou, né? Vocês pegaram o Diego Costa só porque era o que tinha na feira, no fim de feira. E é verdade, era isso, né? E aí, eu não tô criticando o Renato em nenhuma vírgula até o momento em que ele falou, tá? Eu tô só dizendo o que mostra essas palavras dele, né? Porque como eu disse, se fosse verdade, né, que o Diego Costa andou declarando que não sei o que não tava afim de jogar, cara, é pior ainda. É pior ainda, porque daí os caras ficaram passivos diante de uma entrevista que o Diego Costa deu pra alguém. Cara, liga pra ele, pega. Se ele fosse a convicção do Grêmio, né? Que óbvio que não era, mas se ele fosse, pega um avião, vai até o Rio de Janeiro, vai até sei lá onde, fala com o Diego Costa, liga, faz videochamada, entende. Não, é que ele deu uma declaração dizendo que não estava disposto a ficar no Brasil, que a ideia dele era outra. E aí isso fez a gente desistir do atleta por algum momento. Se for verdade, é mais grave ainda, cara. Se a demora para trazer o Diego Costa, perdendo tempo de pré-temporada, de jogar gauchão, de pegar ritmo, entrosamento, se for verdade, é um escândalo. Entende? Mas é óbvio que não é verdade. Ainda bem que não é verdade, né? Mas o Renato nem se deu conta que isso que ele tentou falar para passar um pano quente e tal é pior, sabe? Mas eu quero crer que não seja a verdade verdadeira. E o caso do Pavon, até acho que é o caso menos grave, né? E eu acho que é o caso que o Renato talvez tenha falado a verdade. Eu acho que de fato o Pavon tinha ali um contrato com o Galo, que não era curto, que não era fácil, não era simples de desligar, e que talvez não tinha o principal item do sucesso de uma contratação, que é a vontade do jogador de ir pro clube, né? Talvez não tinha isso. Por que eu fui pro Grêmio? Eu tô bem aqui e tal. Quando ele se deu conta que o Filipão não ia mais aproveitá-lo, aí mudou a figura. E talvez isso tenha acontecido mesmo e tenha sido determinante para ele vir pro Grêmio. Eu acho que isso aconteceu. E talvez não tenha grandes barberagens do Grêmio aqui, ou mentiras do Renato. Eu acho que essa história é a menos nebulosa para mim, tá? Mas ainda assim essa história ela é enfim, impactante no sentido de que, cara, o Pavon foi o grande nome dessa janela do Grêmio. Eu acho que o Soteldo ainda é um jogador melhor, tá? Ou pode ser um jogador mais importante, mas nessa reta final de janela, assim, aquele respiro final, aquele sprint final que o Grêmio dá, que nos acalma um pouco, né? A gente estava apavorado, daí a gente fica um pouco mais tranquilos, assim. O Pavon é o grande nome desse combo. Né? Quem viria se o Pavon não viesse? Diego Costa e o Duqueiroz. É inegável que o Pavon é o grande nome desse. E, cara, esse movimento se deu nos últimos dias de janela. Porque o Felipão, salve Felipão, deu indícios de que não ia usar o cara. Talvez até, eu acho que o Felipão tinha algum problema com ele assim, em relação à disciplina, ao extra-campo. Tem umas histórias assim.
E ele também, encheu o saco também, não quis mais, e aí a coisa andou, né? Eu não sei se tem barbeiragem do Grêmio, se tem lentidão, se tem faltou pegar um avião e ir até Minas Gerais, não sei, pode ser que tenha aí também problema. Mas em não tendo, ainda assim foi um lance meio inusitado, meio de sorte nos últimos dias de janela, cara. Ou seja, totalmente fora do controle do Grêmio. Por muito pouco o Grêmio não fecha uma janela com o Duqueiroz. É o Duqueiroz nosso reforço. Entendem? Então, assim, tudo que o Renato disse, seja verdade, seja mentira, mostra um início de temporada, de janela, de começo de ano da gestão muito ruim, muito ruim. A começar pelas declarações do Antônio Brum lá no início do ano, que apavoraram, desmotivaram e destruíram a autoestima do gremista que estava lá em cima, e as esperanças, né, e tudo mais. Continuando pelo que a gente estava vendo mesmo, né, a lentidão, a morosidade, os caras estavam se fiando que vinha o tal do Funes Mori, que já nem era grande coisa, não foram capazes de ir até lá, perder o cara. Então é uma sucessão de coisas que foi nos preocupando, cara, e culminou nessa entrevista aí do Renato, deixando bem claro que de fato não era só impressão, né? A gente de fato estava diante de cenários em que o departamento de futebol fracassou nessa primeira janela. É verdade que nessa reta final conseguiu pelo menos, né, transformar um quadro de horror e pânico num quadro ok. Ninguém ficou estourando foguete na janela pelado, nenhum gremista ficou pelado na janela cantando uma cúmbia e acendendo um sinalizador por conta da nossa janela, mas já acalmaram os ânimos ali, né? E deu a gente consegue se defender minimamente com essas peças que chegaram. Agora, para fechar, qual é a minha esperança? A minha esperança, e aí entra um pouco o que eu falei, que eu ainda confio nessa direção, nessa gestão, né? Embora eu acho que tivesse que ter um executivo de futebol, um Rodrigo Caetano da vida ali, alguém, né, que não fosse, enfim, não vou ficar citando nomes aqui, né, do nosso executivo, que eu acho que vocês nem conhecem ele, então não adianta nada eu falar o nome dele, mas embora eu ache isso, eu ainda confio, né, no senso crítico e na inteligência das pessoas ali por trás do futebol do Grêmio, ou da direção do Grêmio como um todo. E eu espero que eles também concordem minimamente com o que eu disse aqui. Pelo menos com um ponto aqui, com outro ponto a colar, e principalmente com o fato de que eles também não estejam empolgados com essa janela que a gente fez, não estejam exultantes, estejam cientes e sabedores de que foi um fracasso em certo nível, né? Que de repente não tenha suprido as expectativas deles mesmos. Eu acredito nisso. E em acreditando nisso, eu acredito e tenho a esperança que eles cheguem fortes para a próxima. Ainda mais com essa grana da Globo que entrou, que eu já falei um pouco disso no último vídeo. Eu espero que eles estejam hoje debruçados na próxima janela, alinhavando questões de jogadores que o contrato vai acabar, alinhando convencimentos mais complexos de jogadores que envolvam alguma negociação, o cara que está na Europa, o cara que está não sei onde, o cara que é um baita nome, o cara que é um ótimo jovem, um cara que pode ser um ótimo jogador mais maduro, talvez, né? Mais de uma peça, né? Porque não vai ter um novo Suárez, então não seria todas as fichas em alguém, mas grandes fichas em 2, 3 nomes. Eu espero do fundo do meu coração, cara, que eles estejam debruçados nisso dessa forma. Quando eu falo 2, 3 nomes é para titularidade, talvez 3 ou 4 ao todo, né? E que no mínimo, né, para ser uma janela parruda no meio do ano, parecido como o Inter fez ano passado, que chegou o Valência, acho que o Bruno Henrique, não sei mais quem, que eles quase abocanharam uma Libertadores ali, um time que estava sendo patético até aquele momento patético é muito forte, mas que estava sendo insosso até aquele momento e de repente quase ganha uma Libertadores. Eu acho que o Grêmio pode fazer algo parecido no meio desse ano e eu tenho essa esperança. Eu tenho essa esperança do fundo do meu coração, porque se isso não acontecer, cara, salvo uma liga extraordinária que dê nesse time do Renato, 2024 provavelmente não nos renderá grandes alegrias. Vamos acompanhar. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.